Bom, pessoal, agora nós vamos mudar de lugar. Agora eu vou entrevistar a queridíssima, super palestrante, especialista em liderança, em pessoas, em gestão, que trabalha em todas as empresas do Grupo Colônia, e eu vou pegar a pastinha dela para poder fazer as perguntas. Márcia. Agora eu tô me sentindo, gente. Exatamente. Não, vocês não sabem. Ela fez uma baita de uma produção, fez make, cabelo. O olho dela é que vocês não estão conseguindo ver provavelmente na câmera. Tá azul, assim, azul da cor do céu, um negócio impressionante. Márcia, fale sobre você. Quem é a Márcia? Nossa, já começa Eu vou assim. fazer um resumo, né? Como uma boa gaúcha, nossa, baita, Mas que né? pergunta é essa? A Márcia é uma batalhadora, bem corajosa. Filha, né? Eu tenho 3 irmãos, então eu sou a mais velha. Então eu sempre acho que tenho comigo assim essa questão do irmão mais velho que abre caminhos. Então eu comecei a trabalhar, desde que eu me conheço por gente eu trabalho, tá? Mas fora de casa, assim, eu comecei a trabalhar aos 13 anos, no salão de beleza da minha tia. Então ali eu fiquei alguns anos já. E depois aí sempre em mente assim estudar muito, né? Eu gosto de estudar, eu gosto de ler livros, gosto Você era a CDF da classe? Sim, eu era a CDF da classe. Muito bem. Hoje eu me encontro com as minhas amigas de colégio, né? E elas dizem assim, tu não podia sair diferente do que tu saiu e fazer coisas diferentes do que tu tá fazendo, porque a gente já sabia, né? Uhum. E, tipo assim, eu tinha um trabalho para fazer, por exemplo, na classe, né? Eu já pegava e começava a chamar as pessoas e desenhar e descrever coisas e tal. Isso já era assim, líder nata também. Sim, organicamente, né? Então, a minha vida é na batalha, é no trabalho. Fiz ciência da computação, aprendi muito sobre gestão quando eu estava na ciência da computação, mas eu queria, como você também já falou, eu queria um pouco mais, assim, eu queria conhecer mais, eu sempre tive a curiosidade junto comigo. Então eu queria saber como é que aquela empresa funcionava, o que era importante dentro dela, como é que ela gerava receita. Enfim, e daí eu fui fazendo outras formações, nunca parei de estudar, eu sempre estudei, fazendo novas formações, até que eu cheguei, Renata, nas pessoas, que eu vi que eu podia trazer o melhor planejamento estratégico, que eu podia trazer métodos de gestão super atuais, estudei em grandes escolas, em grandes faculdades, mas que se as pessoas não estivessem bem ali dentro, hoje tem nome para tudo, certo? Mas naquela época eu ia estudando, sentindo, vendo e sempre procurando ajudar as pessoas a elas se relacionarem bem, a descobrir por que elas não se relacionavam bem, por que as coisas nem sempre saíam como deveriam sair, tipo, tinha um plano lá, estava toda a estratégia montada ali, por que aquilo não era executado e eu queria por quê? Então foi aí que eu cheguei nas pessoas e me interessei, então, por novas formações daí nessa parte de liderança, de team coaching, de grupos, dinâmicas, enfim, para poder ajudar essas pessoas a trabalhar melhor em equipe e para líderes serem melhores líderes. E eu me achei nisso, fazendo um breve resumo. É um breve resumo, né? E resumir a vida inteira profissional nossa, sim. complicado. E falando sobre isso, depois de tudo que você estudou sobre pessoas, entendeu sobre elas, que você... continua estudando, né? Que a gente não pode parar, né? Isso. Mas o que você vê que mudou de lá pra cá? Porque quando você começou, as coisas não tinham nome. Quando eu comecei também era assim. Mas talvez elas não tinham nome. O que você vê assim de evolução no que você tinha estudado, o que você consegue colocar em prática e o que atualizou, que você fala, putz, mudou completamente o estudo que eu tinha feito anteriormente? Na verdade, eu acho que a gente que trabalha assim com esses assuntos de comportamento humano, enfim, e também de estratégia, eu tenho uma área que eu trabalho fortemente com a estratégia das empresas, muita coisa mudou. Mas principalmente eu vejo que as relações externas das empresas, o ambiente externo, ele mudou muito. Então, se você tem uma mudança muito grande externamente, que não é mais no controle, que não é mais no planejamento fino, por exemplo, assim, eu planejei isso aqui para a empresa e ela vai chegar nisso até o final do ano, e isso eu fiz assim por vários anos,
e dava certo, porque o ambiente externo não mudava muito. Como hoje a gente tem uma volatilidade muito grande no ambiente externo, a dinâmica interna da empresa também precisa ser muito mais ágil e dinâmica para que ela acompanhe isso que está acontecendo ao redor dela, que muitas vezes ela não tem ação, mas de uma certa forma ela tem que estar preparada internamente para esses impactos que estão ocorrendo ali fora. Então isso eu vejo que mudou muito, mudou a questão do planejamento em função dessa parte externa, mudou muito as relações dentro das empresas, relações humanas mesmo, ou seja, o líder, que era muito mais comando e controle, né? E assim passou por anos e hoje ainda continua em empresas que a gente se depara, certamente você também se depara, mudou essa relação, porque as pessoas hoje, Renata, você também deve perceber isso, elas não admitem mais elas estarem ali em cima de um comando e controle, elas precisam ocupar mais espaço. E para que elas ocupem mais espaço, o líder tem que saber que ele tem que dar espaço para elas, porque senão elas não vão ficar ali naquele ambiente. Hoje existe a segurança psicológica, né? Uma super importante que está vinculado à vulnerabilidade, ou seja, se eu tenho um líder que ele não se mostra vulnerável nunca, eu também tenho medo de me mostrar vulnerável. Só que a gente sabe que hoje a pandemia explodiu todos esses casos aí, né? Então, o que ficava muitas vezes assim guardado, né? As 7 chaves que não vinha à tona, questões de saúde mental, questões de vulnerabilidade, segurança psicológica, os problemas mentais, os burnouts da vida, enfim, que eram todos escondidos, veio tudo à tona. Então, se o líder não entender que isso é uma condição nova que existe dentro das empresas, essa empresa vai sofrer e as pessoas vão sair daí. Porque eu sempre digo que antes de elas deixarem as empresas, elas deixam os líderes. Porque se eu não estou conectada com o meu líder, se eu não gostar dessa relação, se eu não tiver uma relação saudável e depois com os meus colegas de trabalho, eu vou estar num ambiente que não é seguro psicologicamente. Então eu vou sair. Então, fazendo um resumo, eu acho que é isso que mudou muito daquela época para cá. E daí sim se torna mais complexo a questão da liderança também. Eu tenho duas coisas que você falou que eu acho que são muito importantes. A pessoa vai sair, aí a pessoa fala, tudo bem, eu troco e coloco outra pessoa. Não, você está perdendo dinheiro. Sim. Isso custa para você, porque quando você tem todo o tempo de onboarding, você tem todo o que você investiu nessa pessoa, essa pessoa provavelmente vai para o seu concorrente. Sim. Então você ensinou vários segredos, né? Você treinou essa pessoa, etc., para depois ela ir para o concorrente e fazer o que ela não está fazendo na sua empresa, porque ela não gosta da sua empresa, ela não gosta do seu formato, ela não gosta da sua liderança. E você sabe que é interessante que a gente gravou um podcast, eu gravei com um pessoal de RH, eles me chamaram para fazer um podcast, e a gente falou a importância, olha isso, é o ROI do funcionário, pensando em como eu contrato bem para que eu vá bem na área de venda. Se eu não contrato bem, ou seja, se eu tenho silos dentro da empresa e o meu RH não está conversando com a liderança para entender exatamente o que você quer, job description não é nada. Eu preciso saber qual é o diagnóstico, isso aí. Como que você quer, o que acontece aqui na sua empresa, porque as pessoas vêm com um pacotinho de coisas que elas vêm que ela não vai mudar, que é como a pessoa é, né? Tem coisa que você pode ensinar. Então, essas coisas, como a pessoa é, como ela atua, como ela, né, trabalha, como ela se relaciona, dia a dia, como ela trabalha, enfim, é tudo. Isso você não vai ensinar. Você não vai mudar a pessoa. Isso, eu sempre digo que isso não se aprende na faculdade, não. Nem em cursos, nem, enfim, em congressos, nada. Isso é a outra parte, né? Você falou do iceberg antes, né? E isso é metodológico mesmo. Então, tem o iceberg, ou seja, acima da linha do mar ali, tem todas as coisas visíveis, né? A empresa, os recursos, os sistemas, as metas, tudo aí. Mas abaixo da linha, então tem aquelas questões assim que elas não estão explicitadas, certo? Não são óbvias, né? Elas não são óbvias, que estão o quê? As relações, os sentimentos, as emoções, que nós trabalhamos juntas. Eu gero um impacto em ti, tu gera um impacto em mim. Eu tenho uma expectativa, você tem outra expectativa, certo? Quando se une diferentes expectativas dentro de uma empresa, não tem como não dar uns chilique aqui e ali, certo? Só que a gente tem que estar, enquanto colaborador, ciente que isso existe. Então eu não vou ficar
braba contigo ou, né, de rusga por qualquer coisinha. Mas se eu não tenho essa consciência, eu vou ficar com rusga sempre contigo, certo? E aí é um ambiente tóxico para trabalhar, a pessoa não vai querer ficar. Foi interessante você falar isso porque eu vi hoje uma história de uma pessoa que eu comecei a seguir ela e ela estava falando, foi tão triste assim o post que ela fez, ela falou, eu fui demitida sem nenhuma explicação. Sim, ela chegou um dia, o RH falou, você está desligada. Sem nenhum feedback, não sabia o que tinha acontecido. E era um emprego que ela foi lá, ela precisava muito de dinheiro, precisava ficar no emprego, eu não sei se ela tinha uma filha, alguma coisa assim. E aí ela falou assim, eu chegava, a minha chefe não queria me desenvolver, ela nem olhava na minha cara, e a pessoa que era minha par odiava trabalhar comigo, simplesmente, eu chegava chorando e eu saía chorando todos os dias. Né? Essa pessoa não vai ficar. Porque por mais que ela precise do dinheiro para pagar os boletos, porque a gente sabe que a gente precisa de dinheiro para pagar os boletos, enfim, a vida é assim, mas eu sempre digo que o ambiente tóxico, ele espelha as pessoas, né? Ele repulsa, ele faz alguma coisa e você não vai ficar bem ali. Certamente você vai procurar outra E não vai coisa. conseguir produzir, não vai produzir bem, você vai maltratar os seus clientes. Então, isso é muito importante, gente. Olha só, isso aí, até onde vai, né, essa questão assim, ó, de a gente tratar bem os nossos clientes, certo? Isso está totalmente relacionado a como nós somos tratados dentro das empresas. Com certeza. Eu acho que é vínculo direto. É vínculo direto. Não, porque se eu penso o seguinte, e a gente estava falando sobre atendimento, né? Fazendo esse paralelo, por que a pessoa não vai te atender bem? Porque assim, é uma máscara, né? É uma máscara. E você consegue perceber, um sorriso amarelo, dá pra ver, né? Então assim, por mais que a pessoa queira demonstrar pra você, o corpo fala, o corpo não fala, ele grita, ele berra, isso aí, né? Então é aquele sorrisinho amarelo, aquela microexpressão facial. Aliás, esse é um curso que eu quero fazer, de microexpressões faciais. Tem isso também? Tem isso, e é incrível esse curso, eu quero muito fazer. Por exemplo, quando eu vou fazer um curso, vou dar um curso, uma palestra, alguma coisa, não sei se você tem isso também. E aí eu quero saber como é que você faz. Eu não consigo fazer sem câmera aberta, se eu estiver online. Eu preciso da câmera aberta. Porque eu quero ver cada uma das pessoas, como elas estão se sentindo, como é que a gente está indo. Porque a pessoa te diz sem falar nada. Isso aí. Não precisa falar uma palavra. Nada. Só pelas expressões a gente já sabe. Ai, muito bom. Tu tem direito a mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Ai, meu Deus, vamos esperar. Para o futuro, o que você imagina, assim, se você pudesse escolher como fosse o futuro das empresas, a liderança nas empresas. Essa é boa, hein? Como é que vai ser o futuro ideal das lideranças dentro das empresas? Olha, eu acho assim que cada empresa ela tem as suas características, certo? E não se consegue colocar uma receita, né, de bolo, porque lidar com pessoas, como nós falamos antes, não é linear, né? Então não existe assim uma receita de bolo. Mas eu compactuo contigo quando você diz assim que vem da alta liderança, certo? Vem do dono, dos sócios, enfim, algumas características básicas, elas vêm daí, elas vão descendo em toda o organograma da empresa. Eu acredito que essas lideranças, elas precisam estar sempre se preparando. A liderança, ela nunca está pronta. Então, se nós olhar para ela, para o futuro, a minha recomendação é continue liderando, estudando, aprendendo, se atualizando. Porque as pessoas, cada uma, e daí entra aqui muito forte a liderança situacional, que essa, ao meu ver, não tem como mudar ela. Ela é uma liderança que é assim, eu estou vendo cada um na sua individualidade. Então eu acredito muito que a liderança situacional, ela vai continuar. Pode vir características do tipo líder servidor, líder digital, líder estratégico, líder transformador. E todo dia tem uma nova nomenclatura. E todo dia tem nova. Mas eu tenho para mim que algumas coisas básicas, elas nunca vão sair de modas, tá? Em primeiro lugar, liderança situacional. Eu tenho que continuar olhando para os meus colaboradores e entendendo ele de forma individual. Inteligência artificial a todo vapor, certo? Mas inteligência emocional também tem que continuar atento. Eu, enquanto colaborador, eu, enquanto líder, eu preciso cada vez mais de inteligência emocional. Não se aprende na escola isso aí. Não mesmo. Inteligência artificial, eu entro ali
no YouTube, em qualquer rede hoje, eu pego cursos e cursos e eu já estou usando a inteligência artificial. Mas abraçar, sorrir, dar aquele aperto de mão, bom dia, boa tarde, a emoção que tu passa para o teu colaborador, para o teu cliente, isso nunca vai sair de moda, nunca. Então eu vejo dessa forma, que a gente tem que continuar se atualizando e se aprimorando, Renata, nessas questões das relações, que daí envolve como base a inteligência emocional. Porque isso a gente não nasce pronto, tá? E também não tem limite de idade para se desenvolver. Então eu aposto nisso. Muito bom. Pessoal, nós estamos terminando o nosso papo, porque ela me deu só mais uma questão. E a gente poderia falar horas sobre isso aqui, né? Tá muito bom o nosso papo. Mas muito obrigada, bom. Foi ótimo. Não, eu que agradeço. Foi incrível esse nosso bate-papo. A Renata, ela é uma pessoa muito especial para mim. A gente já tentou trazer ela várias vezes. E nesse evento de abril desse ano, de 2024, a gente conseguiu trazer ela. Então eu tô muito feliz por isso. Eu também. Obrigada, querida. Muito bom. Muito bom.